Aos 34 anos, a rotina de Ronaldo Serafim era bastante agitada. Dentista, começava cedo no consultório, de onde saía apenas à noite, diretamente para a faculdade onde dava aulas. Voltava para casa tarde e ainda assim invadia a madrugada estudando para o mestrado. Serafim queria atender às expectativas de ser um profissional de sucesso, especializações, cursos no exterior, e trabalho, trabalho, trabalho. Não havia tempo a perder, nem mesmo com o sono. A estratégia dele era reservar apenas 3 ou 4 horas diárias para dormir, algo considerado abaixo do necessário por especialistas. Até que um desses dias comuns na sua rotina terminou mal. Na volta para casa de madrugada, ele dormiu ao volante. Eu estava com tanto sono que, 1 minuto antes do acidente, eu tirei o cinto de segurança. Estava chegando em casa. Só deu tempo de segurar no volante. Com sono, você não raciocina. Quando bati, eu fui projetado para o painel do carro, e aí fraturei entre a 6ª e 7ª vértebra da medula, contou a Notícias Brasil. Após o acidente em agosto de 2009, Serafim passou 40 dias no hospital e saiu de lá em uma maca, tetraplégico. Ele não movia as pernas, as mãos e o abdômen, e tinha apenas alguns movimentos nos punhos e nos ombros. Teve de reaprender as coisas mais básicas com seu novo corpo. Tarefas simples como ficar sentado, se alimentar e escovar os dentes viraram grandes desafios. Mas as limitações não trouxeram apenas obstáculos e fizeram o então dentista descobrir uma nova vocação, as artes plásticas. Foi no Centro de Reabilitação Saara, no Rio de Janeiro, que Serafim entendeu que poderia ter uma vida normal com uma rotina diferente, porém não menos prazerosa. Durante a reabilitação, tem um pessoal que te mostra tudo o que você pode fazer. Lá eu vi que era possível ir para uma academia malhar. Conheci o esporte que pratico hoje, o rugby em cadeira de rodas. E descobri que eu poderia pintar, afirmou. Ronaldo Serafim havia inaugurado seu consultório próprio de odontologia no Rio de Janeiro apenas 2 semanas antes de sofrer o acidente que o afastaria definitivamente da profissão. No começo, resistiu em se desfazer do aparato de trabalho. Na época, ainda no hospital, eu não entendia a gravidade. Achava que se me esforçasse bastante, com muita fisioterapia e força de vontade, seria possível reverter o quadro de tetraplegia, contou. O primeiro choque na volta para casa veio justamente com as ações mais prosaicas. Nos 3 primeiros dias depois de chegar em casa, fiquei sem banho. Tivemos que adaptar o banheiro para eu poder entrar. Fora o fato de que, como fiquei muitos dias no hospital deitado, quando eu sentava para tomar banho, eu desmaiava. A primeira semana é bem punk, você tem que ter paciência para absorver aquilo. Tetraplégicos não conseguem transpirar, por exemplo, e isso exige um cuidado especial com a temperatura ambiente. As necessidades fisiológicas também requerem uma atenção diferente. Pelo fato da lesão ser alta, ela atinge uma região da medula que faz uma regulação automática de uma série de ações da gente. Então, no calor, em vez de eu ficar transpirando, eu transpiro 0 e a temperatura do corpo começa a subir. Você sente um calor absurdo e não se alivia, é desesperador. Eu já saí de um jogo de rugby com mais de 40 graus, por exemplo. O frio também é muito ruim, porque a sua temperatura abaixa muito, relata. Esse mesmo centro regulador é responsável por contrair a bexiga, então não há capacidade de urinar sozinho. Preciso esvaziá-la de tempos em tempos, passar a sonda de 4 a 5 vezes ao dia. E aí é preciso de um lugar higiênico para não correr riscos de se contaminar. Foi principalmente quando começou no rugby de cadeira de rodas, em 2012, que Serafim teve contato com outras pessoas que tinham a mesma deficiência e aprendeu estratégias para driblar as limitações físicas e levar uma vida independente. Quando você é cadeirante, parece que fica infantilizado. As pessoas começam a falar com você como se fosse uma criança. E todo mundo quer fazer tudo para você,
para te ajudar. Isso acaba até te tolhendo de certa forma. O maior ganho para mim com o rugby é poder estar com gente que tem o mesmo problema que eu, isso é um aprendizado constante. Eu via os caras viajando de carro para os jogos e aí fui atrás de entender como poderia dirigir. Você participa de torneio, viaja de avião, vai para lugares que não são adaptados, e isso exige mais criatividade. Vai te dando segurança, autoconfiança. Se voltar a se exercitar e retomar atividades cotidianas trouxe alívio na rotina, a mudança mais profunda na vida de Serafim veio com a redescoberta da pintura. Acostumado a exercer uma profissão que exigia habilidades motoras e fina precisão manual, ele entendeu pouco tempo depois do acidente que o trabalho como dentista era inviável. Mas o talento com as mãos ainda poderia ser explorado. A pintura era muito esporádica para mim, antes do acidente, se eu fizesse 2 trabalhos por ano era lucro. Depois, como tetraplégico, eu não conseguia ver minha mão segurando um pincel ou um lápis. A gente não sabe nosso potencial e tem que estar com alguém que nos mostre que é possível. Ainda no centro de habilitação, em 2011, Serafim pode experimentar um primeiro adaptador. A ferramenta não oferecia tanta estabilidade, mas operou maravilhas na autoestima. Eu pensei, bom, alguma coisa na vida eu vou conseguir fazer. Já em casa, o conhecimento como dentista lhe valeu. Ele usou as resinas que antes aplicava nos dentes de pacientes para moldar seu próprio adaptador. Peguei a resina, manipulei, fingi a posição da mão segurando uma caneta. Fiz um protótipo que durou 5 anos, contou. Com ele, Serafim passou a pintar com frequência, melhorou sua técnica e viu que seria possível também escrever com um traço perfeito, como fazia antes do acidente. Assim, decidiu voltar a estudar e foi fazer um curso de alemão. Você cria uma coisa e ela te abre possibilidades que antes você não pensava, porque você estava travado, disse. Hoje, o adaptador que ele usa é um pouco mais sofisticado e resistente. Moldei a mão no silicone industrial e, a partir dessa empunhadura, consegui esculpir um novo adaptador com mais refinamento. Para não quebrar quando caísse, eu usei 3 lâminas de fibra de carbono. Comprei material, estudei. Me acidentar e parar de trabalhar como dentista me fez ver possibilidades de aprender coisas novas. A rotina de